Vamos então agora passar à fase de criar aqui o nosso cenário. Portanto, nós tínhamos adicionado a ferramenta de terreno aqui, tínhamos importado uma série de assets e agora vamos aqui no nosso terreno fazer uma. Primeiro aprender a usar a ferramenta de terreno e depois fazer aqui um cenário para o nosso jogo. Portanto, a ferramenta de terreno do Unity tem vindo a evoluir com o tempo e com aqueles assets que nós importamos nós passamos a ter aqui algumas funcionalidades que não estão disponíveis na ferramenta base do Unity. Portanto, na ferramenta base do Unity não existem tantas opções como estas que aqui estão. Portanto, eu selecionei ali o terreno e depois aqui no Inspector vocês podem ver que o primeiro botão é para criar terrenos vizinhos. Portanto, nós podemos clicar aqui nestas áreas que estão marcadas aqui a amarelo e adicionar terrenos. Eu ainda não vou fazer isso, mas no final vou fazer para dar uma ideia de uma extensão maior do nosso terreno, até porque depois quero fazer uma espécie de uma ilha e quero colocar um mar à volta dela. Portanto, o primeiro botão que nós temos aqui na ferramenta de terreno é para adicionarmos terrenos vizinhos. Depois o segundo botão é aquele que nós vamos usar mais vezes porque tem uma série de opções para manipular o nosso terreno. Também já vamos ver isto com calma. Mas antes de começarmos, eu quero mostrar-vos os outros botões, nomeadamente o último. O segundo botão, ou melhor, o terceiro botão, é aquele que nós vamos usar para plantar as árvores, portanto, para criar árvores no nosso terreno, para criar vegetação que tem colliders. Portanto, as árvores é um tipo de vegetação com o qual o player e o NPC vão ter que chocar e não vão poder atravessá-las. Depois temos outro tipo de detalhes que podemos adicionar que não tem colliders. Portanto, aqui o quarto botão é para adicionar detalhes como relva ou arbustos ou até pequenas rochas que não têm colliders, ok? Mesmo que o modelo original que nós utilizamos tiver colliders, esta ferramenta não detecta colisões nesses objetos. O último botão, que é aquele por onde eu vou começar, é o botão da configuração do nosso terreno. Portanto, aqui nós podemos ver qual é que é o material que está a ser utilizado. É um material especial, Terrain Lit. Podemos ver o tipo de sombras que são projetadas. Podemos ver também configurações como, por exemplo, a distância a que os detalhes são desenhados. Às vezes isto aqui pode ser necessário manipular se nós tivermos um terreno muito grande e quisermos esconder os seus detalhes ou não conseguir o nosso computador desenhar os detalhes com muitos detalhes, a uma distância muito grande, se o terreno for muito grande. A mesma coisa para as árvores. E depois aqui um bocadinho mais abaixo, aqui temos a velocidade do vento. Nós vamos ver que a ferramenta de terreno vai fazer com que os arbustos e as árvores se inclinem com o vento. E depois aqui mais abaixo temos o tamanho do nosso terreno. Portanto, e vocês podem ver que o nosso terreno tem 1000 metros por 1000 metros. E no máximo poderá ter 600 metros de altura ou de altitude. Este tamanho de terreno é gigantesco, porque mais uma vez eu vou adicionar aqui uma cápsula para termos uma ideia da dimensão. Portanto, aquela cápsula ali vai representar o nosso player. Eu vou configurá-la aqui com o tamanho que o player normalmente tem. Portanto, primeiro vou fazer aqui o reset, que é para ela ficar no 000. Já agora o terreno começa sempre por estar no 000, primeiro terreno. Vou fazer o... Eu queria adicionar uma cápsula, adicionei uma esfera, desculpem lá. Delete e adicionar outra vez 3D Object Cápsula. Pronto, cá está a cápsula que eu queria. E vocês podem ver que esta cápsula aqui tem 2 metros de altura, portanto vocês podem ver aqui pelo collider, que é basicamente a altura do nosso player, ou vai ser, e vocês podem ver que se eu fizer zoom out o terreno é gigantesco. Para nós nesta formação ou neste vídeo decorarmos um terreno deste tamanho todo íamos demorar um imenso tempo. Além disso, se tivermos um computador mais limitado, os terrenos, como é que óbvio, que também são um bocadinho pesados em função do tamanho e dos detalhes que nós adicionarmos. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir o tamanho do terreno. Portanto, seleciono o terreno aqui na hierarquia, vou no Inspector, aquele último botão, e cá em baixo então onde está a largura e o comprimento do meu terreno, eu vou diminuir para 200 por 200. Nós devemos fazer isto logo no início para evitar perder o nosso trabalho que já tivemos feito.
porque se nós se tivermos estado a fazer decorações no nosso terreno, a pôr árvores e por aí fora, podemos depois ficar com partes dessas decorações fora do terreno. Agora eu vou selecionar aqui a cápsula para voltar lá a colocar aqui no terreno e vocês podem ver que mesmo assim 200 metros por 200 metros ainda é muito grande. Portanto, aqui depende depois do tempo que nós queremos investir no nosso terreno. Portanto, se vocês querem fazer com mais áreas para explorar ou menos áreas para explorar, podem acrescentar mais ou menos. Pronto, eu vou apagar aqui a cápsula e agora vou voltar a selecionar o terreno e agora vou clicar então no segundo botão. Portanto, o segundo botão, como eu disse, tem uma série de funcionalidades, permite-nos aqui simular a erosão, permite-nos esculpir o terreno, definir uma altura, isto é muito importante, também já vamos ver porquê, elevar ou baixar o nosso terreno, aplicar alguns efeitos, transformações, portanto, isso é tudo modelar o nosso terreno na prática, pintar buracos, também já vamos ver que isto aqui é uma funcionalidade que permite-nos fazer coisas como grutas e coisas do género, mas tem algumas limitações. Aplicar uma espécie de um selo ao nosso terreno, portanto, para esculpir a partir de uma determinada forma, arredondar a altura do nosso terreno e depois pintar texturas. Pintar texturas. Eu vou começar por esse porque se vocês repararem o terreno neste momento tem um material que são assim uns quadradinhos, parece como se vê em alguns filmes o fundo das cozinhas, parecem uns azulejos, e então vou começar por adicionar um material para pintar as nossas texturas. E então basicamente a maneira como nós pintamos o terreno é através de layers, portanto de texturas que são representadas por layers. Portanto, vocês aqui mais em baixo têm esta opçãozinha que diz layers. Também temos aqui o material. Basicamente o material é aquele que vocês viram há bocadinho. Aqui nos layers nós depois temos aqui uma opção para adicionar um layer. Adicionar um layer quer dizer que ele já tem que existir no nosso projeto. No nosso caso nós temos já layers que existem, que foram aqueles que nós importamos, são estes todos. Se nós quisermos criar um layer novo, há aqui outro em baixo, outro botão, clicamos aqui no Create e depois temos que escolher a textura que vai ser utilizada naquele layer. Portanto, aqui no caso dos terrenos, não aplicamos materiais como nas formas 3D, aplicamos layers e os layers é que têm a textura e outras características daquilo que nós vamos aplicar. O primeiro layer que nós vamos adicionar vai se aplicar ao terreno todo, logo. Então eu vou começar, como eu quero fazer uma ilha e como a ilha vai ter aqui uma área à volta, provavelmente mais ou menos grande, depois depende daquilo que me apetecer fazer com areia, eu vou clicar aqui no Add e vou aplicar este primeiro layer que é o Sand Terrain. Portanto, dá assim uma espécie de areia. Portanto, nós aplicamos, o Unity está a compilar o shader, por isso é que ele está com esta cor assim, e vocês se repararem agora eu vou fazer zoom in e já temos aqui a areia a ser aplicada. Pronto, se vocês se aproximarem o suficiente vão ver que temos uma certa rugosidade, portanto, para representar mesmo a areia, não é só aplicar uma textura, e basicamente isto funciona porque naqueles materiais que nós importamos, se não me engano estão aqui, não, deixem ver aqui onde é que eles andam, Terrain Layers, estão aqui dentro, vocês podem ver que basicamente o Unity aplica uma textura, depois aplica um normal map e um mask map. Este normal map e mask map são ficheiros de imagens, são como se fossem texturas, mas que representam detalhes do nosso neste caso do nosso terreno, do nosso layer. Portanto, para dar esta rugosidade que vocês veem ali, é através destes dois, da combinação destes dois, do normal map e do mask map, que aparecem este efeito de rugosidade. Se vocês não gostarem por alguma razão da textura, vocês podem aqui manipular estas propriedades. Por exemplo, se vocês quiserem forçar aqui na escala, podemos aumentar ou diminuir. Neste caso eu estou a experimentar na errada, porque esta aqui não é que está a ser aplicada, é que diz Send, que é esta aqui em baixo, e eu posso olhar ali para o Unity e ver o que é que está a acontecer, para ver se é o efeito que eu quero. Portanto, neste caso o Normal Map aplica-se às sombras,
que nós vemos aqui nesta imagem. Pronto, agora que tenho então um layer aplicado ao meu terreno todo, vou voltar outra vez à mesma opção. Vou adicionar mais layers. Vou adicionar, por exemplo, aqui este para ter um fundo mais esverdeado. Vou adicionar aqui um que seja assim mais de rochas. Vou adicionar outro mais escuro, pode ser este. Pronto, e agora, para eu começar a desenhar, eu posso selecionar o layer que eu quiser. Clicando nesta caixa aqui, vocês podem combinar vários layers e depois removê-los ou fazer outra, ou editá-los ou por aí fora. Para os aplicarem, vocês clicam, selecionam-nos aqui e depois vocês aqui em cima têm qual é que é a forma como vão aplicar este layer. Portanto, aqui podem ver, isto aqui é como no Photoshop ou nos programas de edição de imagem que nós podemos pintar aqui no nosso terreno. Portanto, se vocês clicarem agora, vocês vão ver que começa a aparecer o layer que eu tenho selecionado. Portanto, aqui é aquele layer da relva. Depois aqui vocês mais abaixo podem escolher a força com que a vossa pintura está a ser feita, portanto aquele layer está a ser aplicado. Quanto mais forte for, mais ele vai substituir o que está por baixo. Se for menos forte, ele vai se combinar de uma forma mais suave com o que está por baixo. Portanto, os layers, como o próprio nome indica, eles vão se sobrepondo uns aos outros e vocês podem ver, por exemplo, eu aqui pus um 0.08, mais coisa menos coisa, e fica mais suave e vê-se o de fundo, enquanto que ali, como estava mais carregado, não se vê. Depois aqui temos o tamanho daquilo que nós estamos a aplicar, a pintar. Portanto, se vocês que tiverem um terreno muito grande, podem pintar mais rapidamente. Se tiverem um terreno muito mais pequeno ou quiserem aplicar um efeito, por exemplo, sei lá, imaginem que vocês querem fazer aqui um caminho, podem diminuir aqui o tamanho do vosso pincel e pintar assim um caminho aqui pelo meio. Depois nós vamos ter casas e coisas e árvores, podemos depois pintar um caminho assim pelo meio dos nossos layers, do nosso terreno. Portanto, para até indicar às vezes ao player que há ali qualquer coisa para ele ir investigar. Portanto, e basicamente para vocês pintarem, decorarem o vosso terreno, é irem aplicando estes layers. Agora, convém também irmos pensando, eu vou fazer Ctrl Z para anular estas alterações quase todas, vou deixar mesmo só o fundo da areia. Convém também se calhar irmos pensando na própria geometria do terreno. Portanto, o terreno neste momento é assim um plano, sem elevações nem nada, e nós se calhar vamos querer fazer umas montanhas, vamos querer fazer uns vales, podemos querer fazer um lago, e então nós podemos manipular isso tudo agora com a ferramenta de Raise and Lower Terrain. Portanto, aqui, mais uma vez, no segundo botão, escolher Raise and Lower Terrain. Mais uma vez, vocês podem escolher a forma como vocês querem aplicar esta ferramenta, tal como no dos layers, a força e o tamanho é a parte principal. Portanto, agora quando eu coloco o rato em cima do terreno, vocês podem ver que aparece aquela circunferência a assinalar o que é que vai ser afetado. Se eu começar a clicar, vocês veem que o terreno começa a subir. Portanto, e uma coisa, se nós estivéssemos a fazer um nível em que o player devia andar sempre só nesta área, nós íamos aumentar aqui estas montanhas aqui à volta para fazer com que ele não conseguisse sair do terreno, portanto, para o player não perceber que à volta dele não existe nada, não é? Portanto, e nós podemos ir aplicando desta forma aqui à volta para fazer montanhas, ou fazer montanhas aqui no meio. Por exemplo, se vocês quiserem, podemos imaginar que o player vai começar num dos cantos do nosso nível e depois eu posso fazer aqui umas montanhas para esconder, que vai ver aqui se calhar umas casas ou uma coisa qualquer. Portanto, ir desenhando aqui o meu terreno com alguma paciência e imaginação, como é óbvio também. E depois de termos estas montanhas, podemos aplicar os layers em cima dela. Por exemplo, estas montanhas normalmente serão rochosas. Eu volto aqui à minha ferramenta de pintar. Seleciono aqui aquele layer que é mais rochoso e vou pintar aqui por cima daquelas rochas para dar a sensação de que estas montanhas são rochosas. Portanto, tentar criar um ambiente mais ou menos inspirado na natureza que nós vemos à nossa volta, portanto, daquilo que poderá criar maior realismo aqui ao player. Portanto, com alguma paciência, ir aqui aplicando.
Vocês podem fazer Ctrl Z se arrependerem de alguma coisa que fizeram. E depois aqui em cima também existem algumas ajudas. Vocês podem ver que ele diz aqui para nós podemos fazer Shift A e clicar em cima de um terreno para copiarmos. Portanto, imaginem que vocês querem aplicar o fundo de areia, fazem Shift A, clicam e funciona como se fosse uma pipeta. Portanto, e depois ele selecionou agora aquele layer e estou a aplicar em cima deste. Pronto. A ferramenta de Raise in Lower Terrain também permite-vos fazer vales e, por exemplo, se nós queremos criar uma depressão para fazermos um lago, que é clicar na tecla Ctrl e com o botão esquerdo do rato. No entanto, se eu tentar fazer isso agora não funciona. Portanto, eu posso, por exemplo, pegar com o Ctrl esquerdo do rato e clicar aqui em cima daquilo que eu já subi, estas montanhas que eu fui fazendo, e vocês veem que elas vão diminuindo, mas não diminuem mais do que já está ali. E a razão disso é que o terreno, para se conseguir baixar, tem que se subir primeiro. Portanto, o terreno, quando ele é criado, está na altura mais baixa que ele consegue estar. Então, o que é que nós devemos fazer? Eu normalmente começo por elevar o terreno todo alguns metros, para depois conseguir fazer precisamente aquilo que eu estava a dizer, que é fazer, por exemplo, aqui uma depressão para fazer um lago, uma coisa assim qualquer do género. E então, para nós subirmos o terreno, vamos aqui a esta opção Set Eighth. E agora vocês podem, aqui em baixo, definir o tamanho ou a altura que vocês querem para aplicar ao terreno. Outra hipótese é que vocês também podem fazer Ctrl-click para selecionar uma altura que já existe no vosso terreno. Por exemplo, se vocês quiserem subir o terreno para ficar à altura de um destes picos, fazem Ctrl-click. E vocês veem que ele copiou a altura daquela montanha, portanto tem 6 metros e qualquer coisa para ali. Então nós depois podemos clicar aqui no Flatten Tile, isto vai aplicar só ao terreno em que nós estamos, ou então aplicar a todos, incluindo os terrenos que estão à nossa volta. Neste caso, como nós só temos um, podemos fazer isto só para um, mas eu não vou subir 6 metros, eu vou subir 5 metros. Flatten All. Pronto, e agora, como vocês podem ver, quando fazemos isto, perdemos as montanhas que tínhamos estado a fazer. Portanto, normalmente isto é uma das coisas que eu também faço logo no início do nosso nível. Portanto, quando estamos a manipular aqui o terreno, portanto, é definir o tamanho aqui nesta opção e depois definir a altura que eu quero do terreno. Porque eu agora já posso ir àquela opção de Raise in Lower Terrain e com a tecla do Ctrl clicar e baixar. Como vocês podem ver, agora já consigo baixar aqui o meu terreno e depois fazer aqui um lago ou qualquer coisa assim do género. Portanto, e há bocadinho não conseguia precisamente porque estava no zero. Como vocês veem ali, ele quando chega ao zero para. Pronto, normalmente para fazer então este tipo de lagos, temos de ter atenção a um pormenor, que é o lago que nós vamos fazer aqui a algures, é uma ilusão. Portanto, aquilo na prática é um plano que vai representar a água, que vai ter uns efeitos de ondas, de água em movimento, alguns reflexos possivelmente, mas quando o jogador entrar dentro do lago, ele perde a sensação, a noção de que aquilo é um lago, porque se ele passar para baixo desse plano, ele vai ver que aquilo é só um plano. Por vezes o que nós temos que fazer, se estivéssemos numa formação se calhar um bocadinho mais avançada, era pôr o jogador a nadar. Existem animações para isso. Tínhamos que aplicar um shader para dar a ideia de que ele está debaixo de água, portanto, para ficar o fundo todo azul, haver alguma distorção da imagem, para simular ondas e por aí fora. Mas como nós não vamos possivelmente ter tempo a fazer isso, convém não fazermos os lagos muito profundos. E então eu costumo fazer aqui com alguma suavidade um Ctrl click. Depois, mais uma vez, vou pôr aqui a minha cápsulazinha, que eu apaguei há bocadinho e poder ter cá deixado. Portanto, eu vou fazer aqui o reset da cápsula, porque ela vai sempre parar uns sítios um bocado esquisitos. Vou posicioná-la ali perto do meu lago. Se vocês quiserem fazer zoom sobre um objeto na hierarquia, é só fazer duplo clique. E agora vou puxá-lo aqui para cima. Pronto, aquilo é a minha cápsula. Basicamente o que eu quero fazer aqui é uma espécie de um riachozinho em que o player, mesmo que ele entre lá para dentro, que ele não fique totalmente debaixo d'água. Se nós queremos fazer um lago maior, podemos depois pôr um collider para evitar que ele entre lá para dentro. Portanto, a ideia é fazer aqui um riacho em que, se ele entrar para dentro da água, mesmo que esteja na parte mais profunda,
que parte do corpo dele, nomeadamente a parte de cima do corpo dele, fique sempre fora da água. E assim já evitamos o jogador perder a sensação de que aquilo é um lago. Pronto, eu vou deixá-lo mais ou menos assim. Se vocês virem que ele está a ficar muito profundo, vocês podem, com a ferramenta de Raising Lower Terrain, ir aqui ao Strength, se calhar baixar um bocadinho para não ficar muito forte, e depois sumir só um bocadinho. Isto depois também é preciso alguma paciência. Agora se calhar já foi demais. Fazer Ctrl Z, Ctrl Z. Também é preciso alguma paciência para nós irmos aos poucos afinando aqui o nosso terreno. O terreno não tem que ficar já perfeito. O que é importante que fique já configurado é o tamanho e a altura do terreno. Pronto, depois vou continuar aqui então a explorar as ferramentas do terreno. Portanto, o que eu vou querer fazer, como é uma ilha, eu aqui à volta da ilha vou ter umas montanhas, se calhar em alguns lados, mas de outros lados vou ter um mar. Nós vamos tentar adicionar aqui um mar e em princípio esperemos conseguir encontrar uma maneira de o fazer sem que o jogo fique muito lento. E então aqui à volta se calhar eu vou baixar assim o terreno para fazer uma praia aqui deste lado, por exemplo. Estou a usar a tecla esquerda do rato e a tecla do controle. Pronto, como vocês podem ver, não é fácil fazer assim umas descidas mais ou menos suaves para aquilo que será a nossa praia. E então, existe aqui outra ferramenta que é esta da erosão hidráulica, e que vocês podem utilizar com alguma paciência aqui, que nos ajuda a fazer se calhar um efeito mais parecido com o de uma praia. Portanto, a minha ideia será fazermos aqui assim uma espécie de uma praia, em que a água vai entrar aqui nesta zona. A ideia do jogo será o player fugir da ilha, será o objetivo final do jogo. A ilha vai ter uns inimigos, vai ter uns esqueletos que vão andar atrás dele, e para fugir da ilha ele vai ter que chamar um barco que o vem buscar alguns aqui perto da praia. Pronto, para já vai ficar assim. Agora vou voltar aqui à ferramenta de subir e baixar o terreno. Vou fazer aqui umas montanhas que vão se calhar cortar aqui assim a zona à volta da ilha, ou melhor, à volta da praia. Portanto, com o botão esquerdo vou clicando. Quando vocês começarem a fazer isto, se virem que está a ficar, as montanhas estão a ficar assim muito bicudas e pouco naturais, aqui temos a ferramenta do Smooth Eighth, que vocês podem clicar e ir aplicando, passando assim por cima enquanto estão a carregar, e o Unity vai arredondando estas montanhas para não ficarem tão bicudas. Também existe aqui na erosão, a erosão do vento, que vocês também podem utilizar para simular uma montanha que sofreu erosão do vento. Neste caso eu acho que ela está muito forte. Vou fazer Ctrl Z, não estou a gostar do efeito. Pronto. Esta ferramenta para pintar buracos pode ser útil para fazermos uma gruta, por exemplo, se nós quisermos, ou se quisermos fazer uma passagem. Ela tem um defeito ou uma limitação. Vou deixá-la aqui compilar os shaders, que quando nós fazemos isto, basicamente nós estamos a tirar geometria do terreno, estamos a remover aquelas faces. No entanto, ela não faz a parte de dentro, e então temos de ser nós depois a arranjar uma parte de dentro. Como vocês podem ver também, o terreno é um plano e é um plano que só tem uma face. Portanto, quando nós abrimos aqui o buraco, vê-se de um lado para o outro, apesar de que daquele lado continua a haver ali uma face. Portanto, esta ferramenta de pintar estes buracos tem essa limitação. Eu não a costumo utilizar. Existem ferramentas na Asset Store que não são gratuitas, mas que nos permitem fazer grutas e túneis e coisas do género. Portanto, se nós quisermos usar esta ferramenta, depois temos que arranjar a geometria, um modelo qualquer, para colocar aqui e tapar o buraco que nós estamos aqui a abrir. Vou fazer Ctrl Z para voltar a tirar esta alteração. Pronto, e depois, então, já temos aqui o nosso lago. Eu se calhar até nem ia deixar o lago aqui. Depois nós temos de ver melhor
a ideia aqui do terreno. Isto depois depende também da nossa imaginação. Eu vou tirar daqui a textura da rocha e vou aplicar esta textura aqui à volta. Aqui o lago eu vou pintar à volta dele com uma textura assim esverdeada, porque a partir do lago, como vai ter água, será mais esverdeado. Vou aumentar aqui o tamanho, vou pintar muito verde por aqui fora para adiantar um bocadinho de trabalho. Pintar aqui o verde em quase todo lado. Vou voltar aqui à ferramenta da rocha, vou diminuir aqui o tamanho, vou aplicar a rocha aqui a estas montanhas. Pronto, isto para já também é só para nós experimentarmos, não tem que ser já a versão final do nosso nível ou do nosso terreno. Ctrl Z, não gostei desta alteração. Deixa-me diminuir aqui, queria pôr só um bocadinho de rocha ali no fundo, diferente, aqui assim. Não sei se o efeito está a ficar interessante, nem se não, nem por isso. Não estou a gostar. Ctrl Z, Ctrl Z. Pronto. Para nós irmos fazendo um nível, isto depois também vamos lá com experiência, não é? Com experimentações que nós vamos fazendo. Basicamente, nós temos que nos lembrar que o nível vai ser visto mais ou menos a esta altura, porque o jogador vai estar a jogar numa câmara de terceira pessoa e não desta. Não é? Portanto, quando nós estivermos a fazer um nível, de vez em quando eu gosto de me posicionar mais ou menos onde vai andar a câmara, para ver como é que está a ficar o efeito da relva e por aí fora. Agora vou passar às árvores. Portanto, a ferramenta de pintar as árvores é aquele botãozinho ali do meio. Nós também já importamos algumas árvores. E então nós, para posicionarmos as árvores, vamos aqui ao botãozinho que diz Edit Trees. Vamos adicionar uma árvore, Add Tree. E depois aparece-nos esta janela. Nesta janela nós temos aqui este botãozinho, tem uma espécie de um olho, e depois que nos permite selecionar então aqui um modelo 3D, e nós podemos pesquisar por aqui fora, ou então escrever ali em cima, tree, e vamos ver o que é que nos fica. Basicamente o que nós queremos são estas árvores que têm este iconezinho assim azul, ou então um modelo de uma árvore. Vocês, se clicarem, a árvore aparece-vos aqui em baixo. Aliás, já estão a aparecer todas. Estas que dizem LOD, Level of Detail, não devemos selecionar porque estas estão dentro daquela. Portanto, uma árvore tem vários níveis de detalhes para que eu possa plantar muitas árvores no meu jogo e o jogo não ficar muito pesado. Portanto, o Level of Detail basicamente é um truque que o motor do jogo vai usar para, quando nós estamos próximo da árvore, vai mostrar o nível de detalhe máximo. Quando nós estamos longe da árvore, vai mostrar uma árvore muito mais simples, porque nós não conseguimos ver à distância os detalhes. Portanto, temos aqui 3 árvores, o RP Tree 1, o RP Tree 2 e o RP Tree 3. E agora é uma questão de nós vermos aquela que queremos aplicar e aplicar árvores diferentes aqui pelo nosso nível. A árvore 2, pelos vistos, é uma árvore assim muito simples, se calhar vou colocá-la nas zonas mais inóspitas do nosso nível. A árvore 3 é aquela que tem assim um aspecto mais completo, se calhar vou aplicar aqui mais perto do lago. Eu vou clicar 2 vezes e depois nesta janela vou clicar no Add e depois vou adicionar as outras árvores. Portanto, volto aqui ao botão do Edit, vou selecionar agora a árvore 1, clico 2 vezes e Add. Eu esqueci de ver uma coisa, se calhar antes de adicionar as próximas árvores vou ver isso, que é se estas árvores já trazem colliders, porque a árvore tem que ter o collider para o player não poder passar através dela. E se elas não tiverem colliders, temos um problema que temos que nós adicionar o collider. Portanto, eu vou aqui à nossa pasta do projeto. Nós tínhamos colocado as árvores, se não me engano, aqui dentro dos terrenos. O RP Tree Pack, Prefabs, eu vou clicar no 1 e vamos ver se temos aqui um collider e não temos. Eu vou arrastar a árvore aqui para a cena. O Unity vai compilar aqui o shader das florzinhas, que é para elas ficarem mais bonitas. Pronto, e vocês veem que ela não tem nenhum collider. Cá estão os LODs, portanto temos o nível de detalhe 0, que à partida é o melhor, o 1, o 2 e o 3, que à partida será o pior, mas não temos nenhum collider. Isto quer dizer que o player vai poder atravessá-la, ok? E então nós vamos ter que alterar o prefab. Portanto, vamos arrastar para aqui as 3 árvores.
a 1, a 2 e a 3, um ao lado da outra, e vamos adicionar um collider a elas todas. Normalmente as árvores têm um collider muito simples, porque vão ser muitas árvores, não podemos ter colliders muito complicados. Eu costumo adicionar um capsule collider. Portanto, com a árvore selecionada aqui, vou aqui a Add Component, Capsule Collider, e vocês veem que ela aparece ali na base. E agora vou ter que, aqui no Capsule Collider, alinhá-lo com a árvore. Portanto, vou puxá-lo no centro 1 metro para cima, a altura em 2 metros, e ver se ele bate ali bem na base. Por acaso até está. Este já fica assim. Agora no 2 faço a mesma coisa. Capsule Collider. Deixem-me tirar daqui a cápsula do player e fazer a mesma coisa. Portanto, 1 metro para cima, 2 metros de altura. Esta se calhar até não precisa ser tão larga, portanto vou aqui ao raio, vou pôr 0.3, é suficiente. Esta aqui é mais larga, porque ela depois também tem ali uns ramos e o player se calhar colidia contra ela. E agora na 3 fazer a mesma coisa, Capsule Collider, e depois vamos aqui ajustar 1 metro para cima no Y e 2 metros de altura, e vou deixar também estar com o raio assim. Pronto, agora vou ter que aplicar estas alterações ao modelo do prefab que temos no projeto. Portanto, temos que ir aqui em cima ao botão dos overrides e fazer apply, selecionar a árvore 2, overrides, fazer apply, árvore 1, overrides, fazer apply. Pronto, e assim agora posso apagá-las daqui, porque agora estes prefabs também já têm cá o collider. Vocês podem confirmar selecionando aqui o prefab na janela do projeto, está cá o collider que nós tivemos a adicionar. E agora já podemos ir ao terreno e plantar árvores. Portanto, eu vou fazer montanhas depois aqui à volta do terreno, ok? Não se esqueçam que nós vamos ter um mar à volta disto, mas o mar vai andar aqui por baixo. Portanto, nós não podemos deixar o terreno com estas arestas assim, vamos ter que o elevar, ok? Eu depois vou fazer isso, para não estarmos aqui a perder muito tempo, vocês podem ir depois também fazendo. Então vou selecionar a árvore 3 e vou plantar aqui à volta do lago. Portanto, vocês podem também, quando selecionam aqui a árvore, definir o tamanho da área que vocês vão afetar. Portanto, este aqui vai aumentar ou diminuir a área quando vamos plantar as árvores. Este aqui é a densidade das árvores, então se nós quisermos mais árvores ou menos árvores dentro daquela área, vocês podem ver clicando. Se eu diminuir aqui a intensidade, aparecem... Ih, Jesus, apareceram até ainda mais árvores do que aquelas ali. Portanto, Tree Density por acaso está a funcionar, funciona ao contrário. Portanto, se nós aumentarmos aqui, isto também depende de outra coisa, que é o tempo que eu tive a clicar no botão. Portanto, se nós clicarmos menos tempo ou mais tempo, aparecem mais ou menos. Já agora, para apagarem árvores, Shift e depois clicarem. Se quiserem apagar, assim ele apaga só a árvore que está selecionada. Ou melhor, apaga todas as árvores. Se quiserem apagar só a árvore que está selecionada, é Ctrl e clique. Pronto, eu vou voltar aqui a plantar aqui as árvores. Pronto. Além disso, vocês também têm aqui a altura da árvore. Portanto, as árvores não são todas da mesma altura. O Unity faz um random. Portanto, vais fazer umas árvores maiores e outras mais pequenas. E vocês aqui podem indicar se querem que elas sejam maiores ou mais pequenas, e também se querem que haja árvores muito grandes e árvores muito pequeninas. Portanto, se aumentarem o tamanho desta barrazinha, quer dizer que pode haver árvores maiores e outras muito mais pequeninas. Se calhar não vou querer que árvores tão perto daquilo que será a nossa futura praia, e também não quero árvores dentro daquilo que vai ser o nosso lago, que é esta área aqui que eu aqui estive a baixar. Portanto, Shift e apagá-las. Eu, para ver aqui a minha área onde vai ser o lago, eu vou pintá-la com uma cor com um layer diferente. Até posso pintar com este fundo assim mais escuro, que vai ser onde vai estar a água. Depois, se eu vi que não fica bonito, nós depois podemos alterar. É só para eu ver onde é que ela está. Se vocês preferirem, podem também misturar um bocadinho desta cor, mas tem que ser com menos força. Pronto, vou voltar a pintar aqui um bocadinho de verde à volta. Pronto, agora noutra área aqui deste lado, vou colocar outro tipo de árvores. Portanto, vou voltar aqui às minhas árvores, vou selecionar a árvore, o RP1,
Vou aumentar aqui o tamanho e vou plantar aqui mais árvores. Pronto, convém vermos se não ficam árvores em sítios esquisitos. Por exemplo, aqui estão estas árvores em cima das montanhas, sendo esta parte aqui mais rochosa, se calhar não faz assim tanto sentido. E depois também convém vermos se as árvores, comparadas com o tamanho do nosso player, também fazem mais ou menos algum sentido. Por exemplo, acho que estas árvores aqui estão muito pequeninas comparadas com o player, porque depois vão ter arbustos e os arbustos vão se misturar com as árvores e as árvores depois têm collidas e os arbustos não têm. Portanto, se calhar eu vou aumentar aqui um bocadinho isto e vou apagar as árvores que temos aqui todas. Estava-me a esquecer desse pormenor, que é para as árvores serem mesmo maiores do que o player, porque depois vamos ter arbustos e não se nota depois a diferença entre uma coisa e a outra. Portanto, aqui eu estava a usar o RP1. Como vocês podem ver, como o tamanho do área a pintar é muito pequena, se eu tiver uma densidade muito grande, ficam muitas árvores juntas. Pronto, estas árvores acho que já estão a ficar um bocadinho maior, mas mesmo assim ainda está aqui muito pequenas. Há aqui esta pequeníssima. Eu vou tentar que elas sejam todas um bocadinho maiores do que o player. Eu queria era ter possibilidade que o player consiga atravessá-las, portanto passar no meio delas. E por isso esta... Pronto. Assim acho que já estão melhores. Como posso ver aqui, podemos ver aqui que não há nenhuma árvore mais pequena do que o player, porque quem vai ser mais pequeno do que o player vai ser os arbustos. E agora vou selecionar a outra, vou pôr aqui uma área maior e vou clicar por aqui fora. Isto já ficaram muito próximas umas das outras. Tenho que fazer um clique mais suave para ver se nós conseguimos que o player depois consiga andar aqui no meio da floresta. Pronto, nós depois também podemos acrescentar mais destes pormenores. Vamos passar à ferramenta de pintar detalhes. Esta é a terceira esta ferramenta de pintar detalhes, portanto o quarto botão, como eu disse há bocado, permite adicionar elementos que não vão ter colliders. Portanto, basicamente vocês aqui em baixo têm uma área onde diz Paint Details Control e é aqui que vocês vão adicionar, clicando ali no mais, se vocês querem adicionar detalhes, que é uma mesh, portanto é um objeto 3D, ou se é uma textura de uma relva. Vou começar pela textura. A textura da relva permite-nos adicionar elementos 3D, deixem-me tirar aqui o zoom porque a janela vai parar aqui outro ecrã. Elementos 2D, portanto são texturas 2D, não têm uma forma 3D. E nós basicamente temos que ir aqui a este botãozinho, clicar e depois procurar aqui uma textura que diga qualquer coisa como grass. Temos este aqui, temos estas flores também. Este aqui não é uma boa ideia, porque este aqui, se não me engano, é de arbustos, mas é uma questão também de experimentarmos. Podemos experimentar uma. Eu vou experimentar com esta aqui e depois vou experimentar também adicionar flores. Portanto, vou clicar nesta aqui duas vezes, é Brush Grass 1, e depois vocês aqui têm a largura, a altura, mínima e máxima. Eu normalmente ponho 0.3 até 1, 0.3 até 1, tanto o mínimo 0.3 e o máximo em 1, e depois vocês aqui também podem pôr a variação da cor, se vocês querem que a cor seja mais ou menos acastanhada, por exemplo, se querem fazer um terreno que seja mais seco. Então, depois vou adicionar então as flores, cliquei outra vez ali no Add, Brush Flower, vou pôr também 0.3, 1, 0.3, 1, Add. Pronto, e agora vou começar então a selecionar a relva, portanto a Brush Class, e vou clicar aqui à volta. Às vezes parece que não está a fazer nada porque nós estamos muito longe. Se vocês repararem, quando eu estou assim muito longe parece que não tem nada, mas conforme eu fui-me aproximando elas começam a aparecer. Estão a ver aqui? Agora vou selecionar as flores e vou aplicar aqui também flores. Pronto, e não se esqueçam que nós temos que sempre ver isto deste tamanho, mais ou menos, portanto, porque é a esta altura que a câmera vai andar. Portanto, e vocês podem ver, quando nós estivermos a executar isto, aquelas flores e aquela relva vai... Primeiro não tem colliders, portanto o player pode atravessá-la,
e ela vai abanar com o vento. Nós depois vamos ver isso também quando estivermos a executar. Pronto, agora vou adicionar outro tipo de detalhes que são arbustos. Portanto, quando nós clicamos aqui há bocadinho no mais, escolhemos Grass Texture, isto aplica texturas 2D. Estes que diz Detail Mesh permite-nos aplicar elementos que tenham uma geometria, portanto um objeto. Não vai ter collider, volto a repetir, mas pode ser um objeto. Então aqui na janela, que até é relativamente parecida, com a de há bocadinho clicamos e depois temos aqui estes arbustos. Também temos aqui algumas rochas que nós importamos. Estas rochas ainda estão, pelos vistos, com os materiais por resolver, nós depois temos que ver isso. Mas convém se aplicarem rochas, sejam rochas pequenas, não podem aplicar rochas muito grandes porque elas não vão ter collidas. Pronto, eu vou aplicar aqui uns arbustos, vou adicionar o arbusto A, duplo clique, add, depois vou adicionar o arbusto B, add, depois vou adicionar mais um arbusto, pode ser este fern. Pronto, e agora com os três selecionados eu vou aplicar aqui nesta área que está aqui para estes lados, se calhar aqui atrás das montanhas. Pronto, e depois quando vocês fizerem zoom, vocês podem ver que ficaram um bocadinho estranhos. Já estão a aparecer. Parecia que só estavam as sombras. Ele faz uma mistura dos arbustos. Este aqui já os mostra até no editor aqui com algum vento a abanarem. E vocês podem também manipular aqui pela Target Density, se querem mais de um tipo ou menos de outro tipo. Mas basicamente vocês assim conseguem aplicar vários arbustos em simultâneo. Convém que não exagerem, porque se tiverem um computador um bocado limitado, isto pode começar a ficar um bocado pesado. Mas podemos sempre ir depois mais tarde remover. Para remover fazemos da mesma maneira, portanto é carregar no left shift e depois ir clicando que o Unity vai apagando. Portanto, clicar com o botão esquerdo adiciona, left shift e com o botão esquerdo vai removê-lo. Pronto, isto são os arbustos que nós temos. Convém deixarem aqui algumas áreas, porque nós vamos expor uma casa, pelo menos uma, se calhar até mais, e depois não convém que as árvores e os arbustos estejam dentro da nossa casa. Pronto, e agora é uma questão de vocês usarem a imaginação e continuarem aqui a modelar o nosso terreno. Como eu disse, eu vou fazer montanhas a toda a volta, tanto com aquela ferramenta que nós vimos há bocadinho do Raise e Lower Terrain. Aqui assim a toda a volta. A ideia é deixarmos aqui uma área que vai ser uma espécie de uma praia, para depois o player fugir com um barco. Se vocês quiserem, também podem fazer uma montanha. Convém que se calhar não seja muito alta, porque depois pode ocupar muito espaço se ela for muito alta, mas se quiserem fazer aqui uma montanha, por exemplo, e colocar depois uma casa lá em cima ou qualquer coisa assim do género, também podem fazer. Uma coisa que eu queria fazer, ainda bem que eu me lembrei disso, é um vulcão. Já me estava a esquecer aqui de fazer um vulcão, então eu vou pôr aqui numa destas áreas mais afastadas, vou pôr um vulcão, porque a ideia do vulcão é que vai funcionar como uma espécie de um tempo limite. Portanto, o player vai ter um tempo limite, se nós quisermos, e o vulcão vai entrar em erupção e ele vai perder. Então, aqui neste canto do terreno, eu vou fazer aqui uma montanha que não vai ocupar muito espaço, porque o vulcão vai ser assim um bocadinho fininho. Nós depois vamos usar um sistema de partículas para fazer o fumo do vulcão, mas basicamente é esculpir aqui assim um vulcão à volta do... ir aqui à volta do vulcão clicando para aumentar aqui as paredes e no meio também, até termos depois aqui um vulcão ou alguma coisa que se pareça com um vulcão. Isto parece mais uma daquelas torres dos filmes do Senhor dos Anéis, mas com um bocado de paciência nós conseguimos fazer aqui um vulcão. Pronto, não se esqueçam de fazer as montanhas aqui à volta. Nós depois aqui no vulcão se calhar convém que ele não seja esverdeado, não é? Portanto vamos pôr assim um layer mais escuro.
e convém fecharmos o nosso nível toda à volta para não haver a possibilidade do player cair. Nós depois também vamos pôr uns colliders aqui no nível para aqueles jogadores que gostam de experimentar os limites, porque há jogadores que gostam de experimentar os limites, e então nós depois aumentamos aqui um bocadinho isto. Também não convém termos estas áreas assim muito fechadas em que o player pode só ficar preso. Com um bocado de paciência nós vamos fazendo aqui isto. Falta aqui mais um bocadinho neste canto. Pronto, eu agora vou parar aqui o vídeo porque basicamente é continuarem a fazer isto. Portanto, pintarem o terreno com os layers e fazerem aqui assim umas montanhas. Não tem que ficar igual ao meu, nem pouco mais ou menos. O que você deve ter é o vulcão, um pequeno lago ou qualquer coisa que vocês queiram usar, se quiserem ter uma depressão, e depois uma área onde ele vai ser o player vai ser recolhido por um barco quando ele conseguir fazer uma tarefa qualquer que nós lhe dermos.